Fixadas as premissas que a gente trouxe lá na aula 1 acerca das sociedades limitadas, vamos avançar agora para um ponto crucial aí, que é a questão do nome empresarial, do objeto social, da sede e do prazo das sociedades limitadas, esses requisitos todos aí que tem que constar no contrato social, como a gente vai ver depois. Bom, a sociedade limitada, ela, como todas as outras, como todas as atividades empresárias, ela atua sob um nome empresarial. Vamos esclarecer o que é nome empresarial em primeiro lugar, para a gente entender e depois saber qual tipo de nome empresarial ou qual espécie de nome empresarial a sociedade limitada pode adotar. O nome empresarial é aquele nome utilizado para o exercício da atividade empresarial mesmo. Então, assim, o próprio nome já diz, mas nome empresarial é aquilo que a empresa, tanto o empresário individual quanto as sociedades, utilizam aí para o exercício da sua atividade empresarial. É um direito já considerado aí pela jurisprudência e pela doutrina como um direito personalíssimo. Então é um direito personalíssimo daqueles que exercem atividade empresarial, seja como empresário individual, ou seja através de uma sociedade, seja sociedade simples ou seja uma sociedade empresarial propriamente dita, tá certo? Então esse nome empresarial aí é aquilo que vai caracterizar a atividade empresarial, é aquilo que vai denominar aquela atividade empresarial específica. E o nome empresarial ele pode ter duas espécies, ele pode ser tanto a firma quanto uma denominação. O código diz que firma é aquele nome empresarial cujo núcleo é o nome civil e pode ser uma firma social ou uma firma individual. Normalmente, pessoal, a gente vê bastante a firma nos casos de empresário individual, que é aquele que não constitui sociedade para o exercício da atividade empresarial. Então, como que é o nome empresarial dele? Normalmente ele é composto pelo próprio nome civil, pelo próprio nome do empresário, o nome completo do empresário, que é utilizado aí como nome empresarial. A gente tem que deixar bem claro, isso eu já vou adiantar daqui a pouco, mas o nome empresarial ele não se confunde com o nome, com aquela denominada nome fantasia ou aquilo que é mais conhecido pelo estabelecimento. Esse nome empresarial é realmente a denominação que ele terá frente aos órgãos públicos, não necessariamente o nome que ele é conhecido perante seus clientes, perante toda a comunidade, tá certo? Então, porque esse nome fantasia, ele pode ser diferente do nome empresarial. É importante dizer, então, que a firma, ela não é só individual. Eu posso ter uma sociedade que também trabalha aí, que possui o nome empresarial como firma, que é utilizado o nome civil dos sócios ou de um deles para compor aí o nome empresarial. Já a denominação, ela é composta por qualquer expressão linguística, mas deve haver a indicação do objeto social. Então, a denominação é aquela que eu utilizo qualquer expressão linguística que não o nome do sócio, ou até mesmo o nome do sócio, o sobrenome, alguma coisa que gere aí a impressão que dê a real dimensão da sociedade. E, além disso, deve vir acompanhado do objeto social. Então, ali, a denominação deve indicar necessariamente qual é o objeto social da sociedade, ou pelo menos aquele objeto principal, porque a gente sabe que muitas vezes as sociedades têm vários objetos, elas têm aí dentro daquele cadastro nacional das atividades empresariais, ela pode ter mais de um, sendo uma a atividade principal. Então, no caso da denominação, deve obrigatoriamente constar o objeto social, aquilo que dentro do nome empresarial deve constar dentro da denominação o objeto específico. Aqui nesse caso, pessoal, a denominação não é utilizada pelo empresário individual. O empresário individual ele apenas trabalha com firma. Então, a denominação é exclusiva das sociedades. No caso da sociedade limitada, a sociedade limitada ela pode escolher se ela atua como firma, sob firma, o nome empresarial de firma, ou sob o nome empresarial de denominação, e é essa a previsão do artigo 1158 do Código Civil. Então, tanto a sociedade limitada pode utilizar o nome civil de um ou de outros sócios, como também pode usar a denominação, que é qualquer expressão linguística, acompanhada obrigatoriamente do objeto social exercido por aquela atividade. Então, a firma aí, como eu já disse, as características, todas elas previstas no parágrafo 1º do artigo 1158 e a denominação lá no parágrafo 2º do artigo 1158, trazendo aí as características gerais, a necessidade de composição pelo nome civil e, na denominação, a necessidade de constar o objeto social. Tá certo? No caso da sociedade limitada, como eu disse, ela pode atuar tanto sob firma como sob denominação, mas é obrigatório que conste ao termo limitada.
Tá? Qual que é a pena de não, qual que é a responsabilidade ou qual que é a consequência de não constar o termo limitada no nome empresarial? Nesse caso, é bastante considerável aí a responsabilidade ou a consequência é bastante grave no caso de não considerar limitada, porque ao não utilizar o termo limitada, ela deixa de conferir aquela proteção patrimonial no sócio pessoa física. Então, essa omissão da palavra limitada aí, ela vai acabar determinando aí a solidariedade do patrimônio do sócio com as dívidas sociais. Então, é essa previsão do parágrafo 3º do artigo 1158, que vai dizer que a omissão da palavra limitada, ela determina a responsabilidade solidária ilimitada dos administradores que assim empregaram a firma ou a denominação. Então, aquele administrador que empregar o nome empresarial, seja ele firma ou denominação, sem utilizar a expressão limitada, ele vai acabar respondendo aí de forma solidária e ilimitada com o seu patrimônio pessoal, pessoa física. Então, as dívidas sociais passam a ser também do administrador de forma solidária e ilimitadamente em razão dessa previsão, em razão dessa supressão aí da palavra limitada, da expressão limitada no nome empresarial. Além disso, além do nome empresarial, é importante aqui a gente traçar algumas considerações, mesmo que breves, sobre o objeto, a sede e o prazo. Isso aqui é bem simples, bem tranquilo, são questões que obrigatoriamente devem constar do contrato social e a gente viu que o objeto ele deve constar do nome empresarial caso a sociedade limitada atue aí sob a forma de denominação. Então, a sociedade limitada que adotar a firma como nome empresarial, ela contratará assinando o próprio nome empresarial, que é o nome do sócio, aí, o nome de qualquer um dos sócios. Enquanto aquela que adotar a denominação, ela deve contratar assinando com o nome civil do representante designado no contrato social. Além do nome empresarial, aí, como eu disse, o contrato social deve indicar qual que é o objeto social, a sede da sociedade, aquela onde vão ser desenvolvidas as principais obrigações, as principais atividades da sociedade empresária e ainda o prazo, que em regra geral é sempre um prazo indeterminado, mas o contrato social pode fixar um prazo específico para o fim dessa sociedade.